nós vamos fazer contato com o coordenador na rede Análise Covid-19, cientista de dados, Isaac Schwarzhaupt. Bom dia, Isaac. Bom dia, Glauco, tudo bom? Tudo certo dentro do possível, né, É, Isaac? sim. E por falar nisso, a gente tem que abrir aqui falando dos dados relativos à Covid-19 no Brasil, o país que registrou ontem 43.520 novos casos da doença no período de 24 horas, elevando o total de infectados desde o início da pandemia para mais de 16 milhões e meio. O acumulado de óbitos, segundo o CONAS, é 461.931 pessoas. E Isaac, a gente já tem um cenário bastante preocupante, nunca baixamos desse patamar, e você fez um estudo, né, com base inclusive na pesquisa da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em conjunto com o Facebook, mostrando que a projeção pode ser ainda pior para as próximas semanas. Mas primeiro eu queria que você falasse justamente como é o método, né, desse estudo e como que são analisados esses dados, Isaac. Uhum. É bem interessante porque o que acontece? A gente sabe que nos dados oficiais do Ministério da Saúde, as notificações, a gente tem um fenômeno que a gente chama de atraso de notificação, porque demora até a pessoa ser testada, esse teste entrar no sistema e tudo. Então, quando a gente tem a notificação de casos, que nesses 43 mil casos notificados, a infecção já aconteceu há um tempão atrás e as pessoas estão sentindo sintomas já há um tempo. Nessa pesquisa, a Universidade de Maryland utiliza o Facebook como se fosse a porta de entrada para conseguir acesso às pessoas, onde o Facebook sorteia essas pessoas para responder à pesquisa. A pessoa responde várias perguntas e uma dessas perguntas é: você está sentindo sintomas? Se sim, quais? Aí a pessoa marca os sintomas que ela está sentindo e diz também a data, a partir de quando que ela começou a sentir esses sintomas. No momento que ela dá o ok, esse dado ele já instantaneamente entra na base de dados, praticamente sem atraso nenhum, e aí a gente tem esse dado já para comparar com os casos. E o que vem acontecendo desde ali de agosto, setembro de 2020, que é mais ou menos quando a gente começou a acompanhar, esse dado ele correlaciona praticamente 95% com os casos, só que 15 dias antes. Quer dizer, começa a subir as pessoas reportando sintomas nessa pesquisa, 15 dias depois começa a aumentar os casos notificados, e daí depois vem aquele que a gente já sabe, casos, depois internações, depois, infelizmente, óbitos. E o que essa pesquisa vem mostrando agora, nesses últimos dias, é um aumento considerável, né, da quantidade de pessoas reportando sintomas. Eu até fui atrás para ver se tinha algum erro, porque o aumento é bem forte. Como a gente não detectou nada, eu achei de bom tom fazer o alerta, porque não vale a pena. A gente já viu que essa doença faz e não vale a pena pagar para ver. Vamos ver se o aumento vai ser forte ou não. Né? Então é meio complicado, porque o aumento que está mostrando de casos, se ele se concretizar nos próximos 15 dias, vai ser realmente algo pior do que tudo que aconteceu até aqui. Com base nisso, a gente pode projetar, lembrando sempre, né, para as pessoas ficarem atentas, que projeção não é igual a destino. Existem medidas que podem, na verdade, combater para que essa projeção não se torne realidade, né, medidas de distanciamento social, enfim, todas as medidas que a gente já conhece. Agora, Isaac, de acordo com essa projeção, o que a gente pode esperar, por exemplo, para as próximas 2 semanas, em termos estatísticos? O que a gente pode esperar é assim, se a gente está em torno de uma média móvel de uns 65 mil casos por dia por aí, pelo aumento que está de pessoas reportando sintomas, isso pode no mínimo dobrar. Né? E aí, assim, a gente já sabe que tem um efeito, ainda bem que a gente tem é pequeno, mas a gente tem um percentual de pessoas vacinadas, então a gente sabe que isso vai ajudar a reduzir agravamentos, mas mesmo assim, é muito poucas pessoas vacinadas e a gente está colocando uma pressão muito forte nessas pessoas com essa alta taxa de infecção. Então, são muitos casos ativos, esses casos ativos podem entrar em contato com suscetíveis, né, porque a mobilidade no Brasil nunca teve tão alta, então a gente está entrando em outono e inverno agora, está com a mobilidade cada vez maior, esse aumento de casos já no patamar alto, independente do que a pesquisa da Universidade de Maryland está mostrando. Aí vem a pesquisa e mostra um aumento de sintomáticos. E aí, o que é o pior? Os hospitais hoje, da grande maioria dos locais, não se recuperaram do colapso anterior que a gente teve ali em fevereiro, março, porque eu sempre falo, né, eu sempre gosto de lembrar, a alta hospitalar, ela não é contagiosa, que nem são os casos. Então, os casos, a gente pode ter uma subida exponencial, 10 casos viram 20, que viram 40, que viram 80, 160, e a gente vê aquela curva, mas a alta não. A alta e a cura é de acordo com o tempo da pessoa, de acordo com o quanto ela vai conseguir se recuperar, o pulmão,
tudo. Então, a alta demora mais, né? E aí os hospitais demoram mais para esvaziar. Então, se a gente olhar os dados de hospitais de praticamente qualquer local do Brasil e dar uma olhada no lastro que a gente tem entre pessoas internadas e o espaço que o hospital tem para conseguir receber, ele já está bem pequenininho. E o que isso quer dizer? Que qualquer aumento que a gente tiver, que não precisa ser um aumento exponencial, mas um aumento que bote mais pressão nos hospitais, a gente já está num estado praticamente de pré-colapso. E o que acontece no colapso hospitalar? Óbitos a mais, porque a gente aumenta a gravidade de toda a cadeia. Né? A gente sabe que o TI vira quase óbito. A gente aqui no Rio Grande do Sul chegou a ter 90%, 85%, 90% de letalidade na UTI por causa do colapso. Daí, então, a UTI vira quase óbito. Daí, depois, a enfermaria vira UTI. Né? As pessoas que teriam que estar na UTI ficam na enfermaria leito clínico e as pessoas que estão em casa acabam, são pessoas que deveriam estar no hospital, mas como está muito cheio, acabam ficando em casa piores e aumenta a gravidade de toda a cadeia. Por isso, a preocupação com esse futuro próximo. E é importante também dizer, né, Isaac, porque às vezes as pessoas olham para aquele dado dos leitos de UTI, né, ocupação e leitos de UTI. E aí tá lá, poxa, mas ó, agora tal cidade está abaixo de 80%, então tá bom. E não tá, né? Porque na verdade é um dado muito enganoso. Primeiro que ele não pode ser o único parâmetro, principalmente porque, como você falou, Isaac, a pessoa já chega na UTI, ela já infelizmente está com a saúde comprometida, então tem uma chance grave de vir a óbito ou mesmo de ter sequelas importantes depois que se recuperar, e também porque aumentaram o número de leitos, né? Quer dizer, vários leitos foram adaptados ali para tratar da Covid-19, então inclusive vai faltar leito para outras coisas, para outras doenças. A gente sabe que o inverno é justamente um período em que existem muitas doenças respiratórias, então a gente está beirando uma combinação muito perigosa ao ter isso, só leito de UTI como parâmetro, Isaac. Leito de UTI é complicadíssimo porque, primeiro, que nem tu disseste, a gente tem 80% de ocupação hoje, vamos supor, essa ocupação é em relação aos leitos ampliados e extremamente ampliados. Para entender o quanto a gente está ampliando, é legal pegar um número. Se a gente pegar o estado de São Paulo, a gente vê que a gente está com 10 mil, 11 mil pessoas internadas, a gente chegou a ter 13 mil, né, leitos. Se a gente pegar a França, o país inteiro da França, eles chegaram a 5 mil leitos. 6 mil leitos na França, que tem a população muito maior do que o estado de São Paulo. Porque o que a gente está fazendo? A gente está ampliando tanto a estrutura, botando tanto dinheiro nessa estrutura, e leitos são medidas de mitigação, eles não é uma medida que resolve, é uma medida, sim, para tentar, pelo menos, fazer alguma coisa, mas a gente vê que a letalidade na UTI é altíssima. Então, a gente está ampliando uma estrutura que não resolve, que não controla a pandemia, ela não controla. É como se fosse, assim, fazendo aquela analogia com incêndio, é como se fosse deixar pegar fogo para depois tentar apagar com um monte de bombeiros. Não faz tanto sentido. Né? E aí, medir pela capacidade de bombeiros se o incêndio está bom ou não, também não faz sentido nenhum. Né? Então, leitos de UTI não tem nexo usar como medida de controle da pandemia. E fora que 80% de ocupação, para quem está mais acostumado com hospitais, sabe que já é praticamente um pré-colapso, porque a gente precisa ter espaço para trocar o paciente, para limpar o leito. O hospital precisa ter um tempo. Quando tu conversa com o pessoal dos hospitais, com os médicos, eles sempre dizem 80%, 85% já é praticamente um caos para trabalhar. Não é 95%, ainda tem 5%. Isso de uma capacidade sem ampliação já seria horrível. Imagina uma capacidade extremamente ampliada, extremamente acima do que já está acostumado a trabalhar, né, com necessidade de medicação, de equipamentos. Então, hospitais não deveriam ser medidas de controle ou indicadores para nada. Deveria ser aquela coisa assim, falhamos, então tomara que os hospitais ajudem um pouquinho, não deveria botar toda a pressão em cima deles. E uma pressão sobre os profissionais da saúde, né? Nós sabemos, inclusive, que os intensivistas estão sendo muito cobrados, pessoas foram deslocadas para fazer essa função, às vezes, né, com um treinamento rápido, e é uma especialidade médica, né? Não é algo para se brincar.
E essas pessoas estão sendo submetidas a um ritmo intenso de trabalho há muito tempo, né, Isaac? Então, quer dizer, os governos precisam olhar com mais atenção para isso e também o outro erro que você já tinha apontado aqui na nossa última entrevista, Isaac, foi ter flexibilizado cedo demais. O distanciamento não pode ser tão relaxado com um quadro tão grave como o que a gente ainda tem hoje. Não, com certeza, é bem isso. Além dessa pressão dos intensivistas, eu sempre digo, esse aumento de letalidade nos hospitais, os profissionais de saúde são tão vítimas quanto, eles estão recebendo uma carga gigantesca. Né? Imagina um médico chega no plantão, que ele está acostumado a ter 10, 12 pacientes sob seu cuidado, ele tem que atender 50. É extremamente complicado isso. E a pressão, né, que a gente vem falando da flexibilização é exatamente isso. Pensa, a gente está com. Olha a quantidade de casos. No dia de menor notificação, que é domingo e segunda-feira, a gente está com 43 mil novos casos notificados. 43 mil no Brasil. Isso é um número altíssimo. E novos casos, o que quer dizer? No Brasil, principalmente, a gente tem testagem que eu chamo de reativa. A gente reage à doença. A pessoa está doente, está sentindo sintomas, busca o teste dando positivo, ele entra nesse número. Se a pessoa não está sentindo sintomas e não for atrás do teste, mas está infectada, já é uma pessoa que vai passar por baixo do radar. Se a pessoa até está sentindo sintomas, mas resolveu ignorar a doença, resolveu dizer, não estou nem aí, não vou atrás, também passa embaixo do radar. Né? Se a pessoa, só se ela ficar muito mal, e daí a pessoa que está muito mal, ela acaba caindo de cama e acaba ficando detectável, né? Que é uma pessoa doente. Tanto que se a doença fosse extremamente grave para todo mundo, as pessoas cairiam de cama e talvez não teria essa alta transmissibilidade. Porque as pessoas que estão com poucos sintomas, que resolvem ou ignorar ou nem estão com sintomas, saem por aí, aumentam a mobilidade, um monte de pessoas ativas, um monte de pessoas suscetíveis, junta as duas, acontece a oportunidade de contágio, e quando acontece a oportunidade de contágio, a gente vê o que está acontecendo aí. Muitos casos, e aí muitos casos, muitas internações e muitos óbitos. Essa flexibilização gera esse aumento da oportunidade de contágio, né? Por isso que é extremamente complicado. Nós nem conseguimos deixar cair. Nós estava naquele foguete que estava subindo, aquele foguete chegou na estratosfera, a gente freou ele, fez a curva para começar a cair. Assim que começou a cair, em vez de deixar cair e quando estiver lá embaixo flexibilizar, para daí ter o retorno, mas ter o retorno de baixo, não, a gente começou a ter o retorno aqui de cima. Né? Os picos eles estão cada vez maiores. A gente já teve 3 picos no Brasil, se a gente olhar o gráfico inteiro. Eles estão cada vez maiores em relação ao pico anterior e cada vez mais próximos. Isso que preocupa. Pega o primeiro pico, ele tem um tamanho para o segundo. Daí o segundo tem um tamanho maior ainda e uma distância menor para o terceiro. O terceiro maior ainda e agora já está indo para o quarto pico. E isso, essa doença, ela não se sabe o teto dela, não vale a pena pagar para ver até onde ela vai chegar. Agora, Isaac, para a gente concluir aqui com uma notícia alentadora, saíram os resultados do estudo da cidade do interior de São Paulo, Serrana, mostrando que com 75% da população vacinada, os números da Covid-19 desabam. As hospitalizações caíram cerca de 86% e o número de mortes caiu 95%. Isso é importante para mostrar que a sociedade precisa continuar cobrando pela imunização em massa, pelo avanço da campanha de vacinação no Brasil e também um alerta que é aquele que você já deu, né, Isaac, mas que é sempre bom a gente frisar aqui, que o que protege não é a vacina, é a cobertura vacinal, como mostra o estudo. Então as pessoas que foram vacinadas precisam continuar se cuidando, precisam continuar seguindo os protocolos para se proteger e para proteger todo mundo. Não, é perfeito essa análise, porque se a gente pegar o Chile, por exemplo, que é uma análise que eu também fiz, o Chile com 25% das pessoas imunizadas, praticamente todos os idosos, ele teve um aumento forte de mobilidade. O que aconteceu com essa baixa cobertura vacinal? Teve um monte de casos, um aumento absurdo de casos, colapso hospitalar, menos na faixa etária vacinada, mas mesmo assim teve pessoas, inclusive da faixa etária vacinada, que né, tiveram essa pressão excessiva por esse aumento da mobilidade. Então, esse estudo de Serrana é sensacional justamente porque ele mostra aquilo que a gente vem falando desde sempre. Quem vai nos tirar dessa é a cobertura vacinal. E para ter cobertura vacinal, a gente precisa de vacinas e a gente precisa de pessoas vacinadas. São as duas coisas. Então, tem que ter a vacina, né? A logística tem que entregar ela no postinho, né? Para a gente conseguir vacinar, e as pessoas têm que conseguir ser vacinadas e irem se vacinar.
a primeira dose e a segunda dose, tudo de acordo conforme o cronograma. Acontecendo isso, a gente aí chega lá. A gente não pode ter hesitação vacinal, a gente não pode, mas eu quero a vacina A, B, vacina. A gente percebeu que, com esse estudo Serrano, o que a gente vem falando desde sempre, 75% ali, é mais ou menos o que a gente estimava, 75%, 80% da população começa a ter uma queda efetiva de casos. Por quê? Porque é como se fosse assim, a gente tem a transmissão e a vacinação. A transmissão está altíssima e a vacinação está aqui. Se a gente fizesse que nem Israel, Israel baixou a transmissão com medidas não farmacológicas e, ao mesmo tempo, aumentou a vacinação. A gente não está baixando a transmissão, então a gente tem que subir a vacinação, subir a cobertura até que ela ganhe, né, e consiga, então, puxar para baixo a transmissão. A gente está fazendo dessa forma, né? Infelizmente, a gente deveria baixar a taxa de transmissão, mas a gente percebe que, mesmo assim, mesmo botando toda essa pressão, os dados do Serrano mostraram isso, que a gente consegue reduzir quando a gente atinge essa cobertura vacinal. Por isso, assim, todo mundo, né, que está nos acompanhando, vacinem-se, assim que possível, corram atrás, façam todos da família se vacinar, né, e a gente tem que ter vacinas disponíveis para nós. Temos que cobrar do poder público vacinas e vacinação o quanto antes, que é o que vai, essa cobertura vacinal é o que vai nos tirar dessa crise. Sem dúvida, Isaac. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, Glauco, pela oportunidade. Conta comigo sempre, com a Rede Análise Covid, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Abraço. A gente agradece demais. Conversamos aqui com o coordenador na Rede Análise Covid-19 e cientista de dados, Isaac Schwartzhaupt. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.